Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, nos Caminhos da Terra Santa, vamos acompanhar o Padre Mateu Munari numa visita a Cafarnaum, chamada a Cidade de Jesus. Nela, ele fixou residência e exerceu grande parte da sua missão. Esta cidade bíblica, que fica na margem norte do Mar da Galileia, próxima de Betsaida, é a terra natal de Simão Pedro e um dos locais mais importantes da história do cristianismo. A cidade localiza-se a menos de 212 metros abaixo do nível do mar, às margens do lago de Tiberíades. Bela pelos dons naturais, este é o mesmo local onde os primeiros apóstolos saíam para pescar. Aqui encontramos o lugar onde Jesus viveu e se manifestou em toda a sua natureza de homem e de Deus. A beleza da região, a sua frondosa vegetação e a atmosfera paradisíaca nos recorda que Jesus caminhou muitas vezes por estes lugares. Caminhou a pé, realizou muitos milagres, viu inúmeras vezes seu reflexo sobre as águas do lago. Sua voz ecoou nestas margens. Toda esta experiência está gravada nesta paisagem. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor vos dê a paz. Bem-vindos a Cafarnaum, a cidade de Jesus. Bem-vindos a esta visita em um dos locais mais importantes de toda a nossa história, da história do cristianismo e da história da humanidade. Hoje nós os convidamos para estarem às margens do lago. Venham conosco para Cafarnaum. Não há de fato nenhum lugar na Terra Santa onde se cumpriram tantos milagres quanto aqueles que ocorreram aqui em torno da casa de Pedro, esta casa que se tornou a casa de Jesus. Jesus escolheu este lugar para iniciar seu ministério. Conta-se que Jesus, depois que João foi preso, decidiu vir morar aqui. Agora, juntos, podemos ler o trecho do Evangelho que narra o fato ocorrido. E depois, lemos a peça inteira do Evangelho de Mateus que fala sobre isso. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para Galileia, depois a Nazaré, e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do Mar da Galileia, nos confins de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do Rio Jordão, Galileia dos que não são judeus. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e uma luz brilhou para os que viviam na região escura da morte. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: convertam-se, porque o reino dos céus está próximo. Perché il regno dei cieli è vicino. Por que escolheu este lugar? Sabemos que Jesus escolheu em Nazaré. Nazaré era uma vila excelente para crescer, para florir. É exatamente isto que significa Nazaré. Mas ela não era uma cidade adaptada para se difundir o Evangelho, muito isolada e bem pequena. Enquanto Cafarnaum, vocês sabem que era uma cidade nos confins entre a Galileia e a Tertáquia de Filipe. Era uma cidade perto da qual passou a grande estrada imperial que leva a Damasco. Então Jesus escolhe vir e habitar aqui, provavelmente porque é uma cidade com tanto movimento de gente, com tantos viajantes, pessoas que passavam, era um ótimo lugar para iniciar a difusão do Evangelho. Movimento di gente, com tanti passanti, ed era ottima per cominciare a diffondere il Vangelo. E eis a primeira coisa que Jesus fez, escolher os primeiros discípulos. Aqui às margens do lago, bem aqui onde nos encontramos, vejamos o que narra os Evangelhos. Jesus andava à beira do mar da Galileia. Quando viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e seu irmão André, estavam jogando a rede no mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Eles deixaram imediatamente as redes e seguiram Jesus. Indo mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos,
Tiago e João, filhos de Zebedeu, estavam na barca com seu pai Zebedeu consertando as redes, e Jesus os chamou. Eles deixaram imediatamente a barca e o pai e seguiram a Jesus. Eis que Cafarnaum, primeiro de tudo, é uma cidade que nos fala de vocação, de um chamado. Jesus escolhe seus primeiros discípulos e talvez Jesus escolheu esta cidade porque já sabia que devia chamar Pedro, André, Tiago e João. Já tinham visto seus corações, já tinha escolhido, e é por isso que até mesmo optou em vir viver em Cafarnaum. Uma outra possibilidade para que Jesus tenha escolhido viver e habitar aqui é pelo próprio nome de Cafarnaum. Vocês sabem que Cafarnaum, em hebraico e aramaico, se diz Caparnaum e significa a vila de Naum. Também o interpreta Orígene como a aldeia de consolação. Naum também significa aquele que é consolado. Então Jesus decide começar aqui a sua missão, porque daqui seria possível fazer conhecido ao mundo inteiro a consolação de Deus com a sua cura, o anúncio da palavra, com os exorcismos, as lágrimas de cada homem, começando daqui de Cafarnaum, a sua cidade. Com gli esorcismi, Gesù asciugherà le lacrime di ogni uomo, proprio cominciando qui, da Cafarno, la sua città. Cafarnaum não é citada explicitamente no Antigo Testamento, e isto não é nem mesmo estranho. Os traços da presença humana remontam ao século XIII a.C., mas o núcleo habitado mais recentemente é talvez da época asmonéa. De qualquer modo, São Mateus apresenta Cafarnaum unida ao cumprimento da promessa messiânica e realmente faz jus a este lugar. No seu primeiro dia em Cafarnaum, Jesus, depois de ter chamado os discípulos, depois de ter pregado na sinagoga e depois de haver cumprido seu primeiro exorcismo, decidiu ir à casa de Pedro, onde Jesus começou a habitar e onde hoje encontramos esta igreja que protege os restos desta casa, local onde ocorreram muitos milagres e onde Jesus explicou tantas parábolas. Escutemos agora o que aconteceu naquele dia. Ascoltiamo allora quello che successe quel giorno. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a imediatamente. A febre a deixou e servia-os. La febbre la lasciò ed ella li serviva. O nome Cafarnaum faz referência àquele que é consolado. Nesse lugar, Jesus se dá a conhecer ao mundo inteiro como a consolação que vem de Deus. Na próxima semana, vamos continuar nossa caminhada pela cidade de Jesus. Até lá!